Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês. Hoje vamos falar sobre o capítulo 20 de João, fazendo um resumo, né? Porque esse capítulo 20 de João ele é bem extenso, ele tem 31 versículos, e aqui nós vamos ver o apóstolo João fazendo uma explanação sobre a ressurreição de Jesus. E nós vamos ver aqui, Jesus ressuscita do túmulo, né, derrotando o poder da morte para sempre. E aparece a Maria Madalena e aos discípulos, exceto a Tomé. Quando Tomé duvida da veracidade da ressurreição de Jesus, ele aparece especialmente para Tomé. Lindo demais. Nós vamos ver aqui que a Maria Madalena, ela encontra a pedra que havia bloqueado a entrada do túmulo de Jesus removida. E ela vai e relata a Pedro e a João. Ela diz assim: tiraram do sepulcro, Senhor. E Pedro e João, eles vão e visitam o túmulo de Jesus. E eles veem que o túmulo estava vazio. E, na primeira vez, eles olham para dentro e vê os panos que cobriam o corpo de Jesus, mas eles não entraram. Depois, eles entram, né, e crê. Pedro entra e vê tanto os panos do corpo quanto o pano da cabeça de Jesus. E eles veem que Jesus não está mais no túmulo. E aí eles voltam para casa. E João, aqui nesse capítulo, ele descreve para nós 3 aparições pós-ressurreição de Jesus. Ele aparece a Maria Madalena, né? Porque ela volta até o túmulo de Jesus e está muito triste, e ela chora, né? E aí ela vê 2 anjos que aparecem para ela, e ela pergunta a eles. Os anjos perguntam a ela: por que choras? E ela responde: porque tiraram meu Senhor e não sei aonde o puseram, né? De repente, Jesus aparece subitamente, mas ela confunde Jesus com o jardineiro. E ela, logo em seguida, no verso 16 e 18, que eu quero ler para que não fique nas minhas palavras, mas que nós possamos ver aqui, no versículo 16 e 18, que fala assim: Jesus disse assim a Maria. Então Jesus lhe disse: Maria. Então ela se volta e ela exclama em aramaico, Rabone, que significa mestre. Aí Jesus diz assim para ela: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E a Maria fica extasiada, ela reconhece Jesus. E, mais tarde, compartilha essa boa notícia com todos os discípulos. Aí nós vamos ver, a partir do verso 20, a aparição de Jesus diante dos 10 discípulos. E eles todos temerosos, né? Eles estão reunidos a portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. E Jesus aparece a ele e os consola. Mostra a eles as mãos, os pés, né? E ele, Jesus, os comissiona que eles devem tornar-se suas testemunhas cheias do Espírito Santo. E Jesus também aparece depois a Tomé, porque Tomé não estava quando Jesus apareceu pela primeira vez aos discípulos. E ele não consegue acreditar no maravilhoso relato dos discípulos para ele. E Tomé, então, ele diz assim, que ele não crerá a menos que veja e toque nas feridas de Jesus. E nós vamos ver logo em seguida, no versículo 26, que fala assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam reunidos outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancados as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia.
Aí Tomé diz a ele assim, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse a Tomé, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Então nós vemos que Tomé adora Jesus, cai prostrado e adora Jesus. E Jesus faz uma observação a ele, porque me vistes, crestes? E Jesus diz assim para Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós vamos ver Jesus, né, comissionando os discípulos aqui para que eles creiam que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, né? E para que crendo, quem crer em Jesus, né? Ele disse isso para os discípulos, tenham vida eterna, tenham vida em seu nome. Então nós vemos aqui que o próprio Jesus falando com os discípulos, chamando-os à realidade de que agora eles eram aqueles que iriam falar sobre Jesus. Eles eram aqueles que iriam anunciar esse evangelho, o evangelho da salvação. Eles tinham estado com Jesus 3 anos, foi uma escola, uma faculdade para eles. Aprenderam tudo com Jesus, viram Jesus, como Jesus procedia, como ele agia, como ele curava os enfermos, como é que ele perdoava os pecados das pessoas, né? E nesse capítulo 20, no verso 22, eu acho muito lindo, que eu quero ler para vocês, ele fala assim, olha, no versículo 22, e com isso soprou sobre eles, melhor, eu vou ler o 21. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, quando ele aparece, mais uma vez para os discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Olha o que o Senhor Jesus falou a eles no verso 23. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amados, eu creio, né? Eu creio. Assim como está escrito aqui no verso 22. Quando Jesus soprou sobre os discípulos esse sopro divino, eles receberam o Espírito Santo, que deu a eles e nos dá também a força e a capacitação para fazer a obra que Jesus fez, para perdoar pecados. E nenhum de nós pode fazer isso por nós mesmos. Só podemos fazê-lo crendo que, assim como os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, você e eu também, quando aceitamos Jesus, recebemos o perdão dos nossos pecados e o Espírito Santo veio habitar em nós. Então, o perdão dos pecados, ele é o primeiro poder conferido às pessoas quando elas nascem de novo. Isso aconteceu com você e comigo. Então, o perdão dos pecados é o nosso primeiro dever como crentes. Perdoar uns aos outros, como Jesus nos perdoou. Mesmo que nós tenhamos o poder de perdoar os pecados, nem sempre é fácil perdoar pecados, perdoar as pessoas que nos ofendem. Sempre que alguém, amados, nos faça alguma coisa que nos entristece, nós precisamos perdoar, nós temos que orar, pedir ao Espírito Santo que sopre sobre você, sobre mim, sobre nós e que nos dê força para perdoar as pessoas que nos ofendem. Então faça isso. Faça sempre que você se sentir agredido, ofendido, ferido por alguém. Amém? Em nome de Jesus. E quando você fizer isso, você vai também receber essa dádiva divina de receber o perdão e de perdoar as pessoas, né? E você ora dizendo que você libera essa pessoa, deixa ela ir, né? E depois que você fizer isso, esqueça o assunto, esqueça aquilo que aconteceu, não pense mais na situação, em nome de Jesus, amém? Fica aqui esse texto do capítulo 20 que eu quero que vocês leiam e ore e compartilhe, entrando no canal, dando um joinha em nome de Jesus, amém? Deus os abençoe ricamente.